Você está em busca de uma ação que paga dividendos robustos e tem uma atuação marcante no setor elétrico brasileiro? Então você precisa conhecer a CEMIG. No vídeo de hoje nós vamos mostrar os números por trás da CEMIG, conhecer um pouco sobre a atuação da empresa e também calcular o preço justo, preço teto e o dividendo projetado para a CEMIG. Já deixa o seu gostei e se inscreva no canal. A CEMIG é negociada na bolsa por meio das ações CEMIG 3 e CEMIG 4. A ação CEMIG 3 está valendo R$ 14,66 e pagou R$ 1,93 em dividendos nos últimos 12 meses. Então ela tem um dividend yield de 13,22% e uma valorização em 12 meses de 30,07%. Já a ação CEMIG 4, ela é negociada a R$ 10,44 e pagou R$ 1,77 em dividendos nos últimos 12 meses, portanto, com um dividend yield aí de quase 17%. E o retorno das ações CEMIG 4 nos últimos 12 meses é de 18,39%. Feita essa breve apresentação, vamos falar um pouco sobre a atuação da empresa agora. A CEMIG é uma companhia elétrica integrada, ela atua desde a geração de energia, passando pela transmissão e para a distribuição de energia, e também atua com a venda de gás. No segmento de geração de energia, ela tem participação em 62 usinas e uma capacidade instalada de 4.727 megawatts. E o que é a geração de energia? É esse processo de transformar fontes primárias como água, o vento, sol e a biomassa em eletricidade nas usinas. E a principal fonte de energia da CEMIG são as usinas hidrelétricas, depois as eólicas e, por fim, a energia solar. Aqui nessa tabela nós temos as usinas nas quais a CEMIG possui participação. Então nós temos as usinas Três Marias, Nova Ponte, usina Rosal, uma série de usinas, e a gente vê que a maioria dessas concessões tem prazos longos, com exceção destas aqui que vencem em 2027, mas são concessões as quais a CEMIG já está buscando uma renovação para continuar operando essa usina de Emborcação e de Nova Ponte. O segmento de geração de energia ele é muito bom porque ele tem uma margem de lucro muito alta. Se a gente considerar o resultado do primeiro trimestre de 2025, a CEMIG conseguiu gerar uma receita de 768 milhões só nesse segmento e um lucro líquido de 394 milhões aproximadamente. Então isso dá uma margem de lucro líquido maior que 50%. A gente vai ver que o segmento de distribuição de energia é o que mais contribui para a receita, para o faturamento da CEMIG, mas contribui pouco para o lucro líquido, porque a margem de lucro do segmento de distribuição é muito baixa. Já no segmento de transmissão de energia, a CEMIG vai transportar a energia das usinas geradoras por meio das linhas de transmissão até as subestações nos centros urbanos, onde será feita posteriormente as distribuições de energia. Então a CEMIG tem 6.500 km de linha de transmissão e 54 subestações. E ela também é dona de aproximadamente 22% da Taesa. No segmento de transmissão de energia, a empresa não vende energia, mas ela ganha dinheiro meramente por ter essa linha de transmissão disponível. Então é a disponibilidade da linha de transmissão que gera receita para a companhia, independente se vai passar energia ali ou não. E para isso a empresa recebe a chamada receita anual permitida, que é um valor definido ali pela ANEEL, que é a Agência Nacional que regula o setor de energia elétrica. E esse valor da RAP é definido no contrato de concessão e pago mensalmente às empresas de transmissão de energia simplesmente por elas manterem essas linhas de transmissão disponíveis. Esse valor da RAP é reajustado anualmente pela inflação ou pelo IGPM, então quanto maior for a inflação, maior vai ser esse reajuste na RAP. E essa receita ela geralmente é feita em duas fases. Tem a fase de construção, que é quando a empresa está construindo a linha de transmissão, e ela vai receber ali um valor referente à implementação dessa infraestrutura.
porém isso não tem impacto relevante no lucro líquido da empresa. Já na fase operacional, né, que é quando essa linha de transmissão fica de fato disponível para transmitir energia, aí sim a empresa começa a receber a receita anual permitida, que é a RAP. Então ela vai ser composta de 3 partes: a remuneração do investimento que foi feito para construir aquela infraestrutura, a correção monetária que é feito pela inflação, né, o IPCA ou o IGPM, e também uma receita ali para manter em operação e para fazer manutenção. Bom, então a característica do setor de transmissão, por ter essa RAP, é ter uma receita bem previsível, ter margens de lucro elevadas. Então a empresa que não tem tanta preocupação, ela já tem praticamente uma receita ali certa se ela manter a linha de transmissão disponível para a transmissão de energia. E nessa tabela a gente vê que a CEMIG tem concessões de transmissão de energia muito duradouras. A mais relevante aqui, que contribui com uma RAP de mais de 1 bilhão por ano, tem vencimento lá em dezembro de 2042 ainda. Nós temos uma aqui que tem vencimento em outubro de 2030, mas ela contribui aí com 43 milhões de RAP anualmente. Então é uma concessão menor. E a participação na Taesa, que a CEMIG possui, garante uma RAP para ela aí de 804 milhões por ano também. No primeiro trimestre de 2025, a CEMIG gerou com transmissão 336 milhões de reais e obteve um lucro de 163 milhões, então uma margem líquida aí de quase 50% de lucro. Como eu falei, é o segmento mais previsível, com contratos longos, geralmente de 30 anos, receita reajustada pela inflação, margens elevadas e fluxo de caixa estável. Já o segmento de distribuição de energia é o que faz mais parte ali da nossa vida nas cidades. O segmento de distribuição de energia, ele é o responsável por levar a eletricidade das subestações até os consumidores finais, ou seja, as casas, os comércios, indústrias e propriedades rurais. No primeiro trimestre de 2025, a CEMIG reportou que tinha 9,4 milhões de clientes em 774 municípios de Minas Gerais. E ela atende tanto clientes cativos, que são, por exemplo, pequenas residências, pequenas indústrias, quanto também clientes livres, que são grandes empresas, grandes indústrias, que costumam comprar energia no mercado livre de energia, buscando pagar o menor preço possível pela energia. O segmento de distribuição de energia gerou uma receita de 6,5 bilhões para a CEMIG no primeiro trimestre de 2025, porém um lucro líquido de 311 milhões. Então é uma margem de lucro líquido muito pequena, de apenas 4,78%. Por quê? Porque nesse segmento ocorrem muitas perdas, muita gente fica devendo e não paga a conta, gerando inadimplência para a CEMIG. E por fim, nós temos a Gasmig, que é a empresa de gás controlada pela CEMIG, que atende 105,4 mil clientes. No primeiro trimestre de 2025, ela gerou 837 milhões de reais em receita e um lucro líquido de 114 milhões. Então, a empresa tem uma margem líquida aqui razoável de 13,66%. Olha só, pessoal, o que nós vimos até aqui? Nós vimos ali o código das ações da CEMIG, dividend yield, valorização em 12 meses e também os segmentos de atuação da CEMIG e as características de cada um desses segmentos. Agora vamos falar sobre a CEMIG como um todo para a gente entrar nessa questão de preço justo, preço teto e dividendos projetados. Nesse primeiro trimestre de 2025, a receita da CEMIG foi de 9,8 bilhões, um crescimento de 8,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Porém, ela teve um lucro líquido de 1,03 bilhão, o que representa uma queda de quase 10% em relação ao lucro líquido que ela teve no primeiro trimestre de 2024. E por que ocorreu essa queda no lucro líquido? Devido ao aumento
de custos, principalmente aqui custos com energia elétrica e custos de construção de infraestrutura que tiveram um grande aumento, contribuindo assim para a queda do lucro. Quanto ao endividamento da CEMIG, nós temos uma dívida bruta de 15,24 bilhões, só que como a empresa tem 4,75 bilhões em caixa, ela teria aí uma dívida líquida, né, que é a dívida bruta menos o caixa, de 10,48 bilhões. É uma posição de dívida bem confortável. A dívida líquida em relação ao EBITDA é de apenas 1,41. Nós vemos que teve um aumento aqui de 2023 até esse primeiro trimestre de 2025, e esse deve ser o quadro para os próximos anos, um aumento de endividamento da CEMIG. Hoje ela tem uma posição bem confortável, mas deve aumentar porque a empresa planeja investir 39 bilhões até 2029. A CEMIG já investiu 1,2 bilhão só nesse primeiro trimestre de 2025, e nesse ano ela planeja investir 6,3 bilhões de reais. O segmento que mais vai receber investimentos é o segmento de distribuição, com quase 5 bilhões de reais em investimento. Isso é muito bom porque vai tornar a rede mais eficiente, e nós temos essa tendência dessa margem de lucro no segmento de distribuição a aumentar com o passar do tempo. Eu fiz questão de abordar esses temas com vocês porque no nosso modelo de valuation nós vamos projetar o crescimento da receita, projetar os custos, os investimentos realizados pela CEMIG e também a dívida. Tudo para a gente chegar ao preço justo dessas ações. Aqui, pessoal, eu tenho registros da receita da CEMIG de 2020 até 2024. Então, em 2020, ela teve aqui uma receita de 25,2 bilhões, chegando a uma receita de 39,8 bilhões em 2024. Para a gente ter uma noção do que isso representa, é um crescimento de 12,09% na receita ano a ano. Isso permitiu a empresa sair dessa receita de 25 bilhões para quase 40 bilhões de reais. E o lucro líquido da CEMIG saiu de 2,86 bilhões em 2020 para 7,11 bilhões em 2024. Nós projetamos aqui um crescimento da receita da CEMIG de 6% ao ano de 2025 até 2029. Então é uma premissa conservadora, considerando que a empresa cresceu a receita mais de 12% ao ano desde 2020 e que ela já cresceu 8,7% na receita nesse primeiro trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre de 2024. E nós consideramos que os custos da empresa vão representar 77,5% da receita. Com essas premissas e estimando os 39 bilhões de reais que a empresa vai investir de 2025 até 2029, nós chegamos a projeções de lucro líquido para 2025 de 7,48 bilhões, 2026 de 7,78 bilhões, 8 bilhões em 2027, até 8,7 bilhões aqui em 2029. E o valor justo das ações da CEMIG, no caso de CEMIG 3, o valor justo seria de R$ 20,46. Então nós teríamos uma margem aí de valorização, potencial de valorização de quase 40%. E para as ações CEMIG 4, o valor justo seria de R$ 14,57, também com potencial de valorização de quase 40%. E se a gente querer comprar essas ações CEMIG 3 e CEMIG 4 com uma margem de segurança de 20%, o preço teto que eu vou poder pagar em CEMIG 3 seria R$ 16,37. E em CEMIG 4, R$ 11,65.
Como a CEMIG tem como prática distribuir 50% do lucro líquido em dividendos, nós conseguimos estimar também quanto que a empresa vai pagar de dividendos para os próximos anos. É bem simples, nós calculamos esse lucro projetado para os próximos anos, vamos pegar 50% dele e distribuir como dividendo. Quanto de dividendo que nós teríamos em 2025? Nós teríamos R$ 1,31 por ação, o que daria um dividend yield, no caso de CEMIG 4, de 12,52%. É um dividend yield menor que o atual, mas ainda assim muito satisfatório, muito grande. Dividendos de 2026, R$ 1,36 por ação, 2027, R$ 1,41 por ação e 2028, R$ 1,47 por ação. Vamos estimar como que ficaria o valor justo de CEMIG se ela continuasse crescendo 12% ao ano na receita. Colocando aqui 12% ao ano na receita, nós teríamos um lucro líquido projetado para 2025 de 7,8 bilhões e para 2029 de 11,54 bilhões. E o valor justo para a CEMIG 3 iria para R$ 27,52. E no caso de CEMIG 4, iria para R$ 19,60. Então as ações teriam um potencial de valorização de quase 90%. E o preço teto de CEMIG 4 ia para R$ 15,68 e CEMIG 3 para R$ 22. Os dividendos projetados também iriam aumentar para R$ 1,38 em 2025, no caso causaria um dividend yield de 13,19% em CEMIG 4, chegando a 1,83 em 2028. Se a gente estimar, colocando o mesmo crescimento que a CEMIG teve na receita no primeiro trimestre de 2025, que foi de 8,7%, nós teríamos um lucro líquido projetado de 7,6 bilhões em 2025, chegando a 9,9 bilhões em 2029. E o valor justo de CEMIG, no caso de CEMIG 3, iria para 23,47 e CEMIG 4, 16,72. Então o preço teto dessas ações subiria para 18,78 para CEMIG 3 e 13,37 para CEMIG 4. Mas vamos voltar para o nosso cenário aqui conservador de crescimento de 6% ao ano e o nosso potencial de valorização de 40%, com base nessas premissas utilizadas no cálculo do valor justo de CEMIG. Então por hoje é isso, pessoal. Nós falamos sobre a atuação da CEMIG, os segmentos de atuação dela, projetamos a receita, o custo, o lucro líquido, os dividendos e chegamos a esse preço teto para a CEMIG 4 de R$ 11,65 e para a CEMIG 3 de R$ 16,37. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Muito obrigado e fiquem com Deus.